E aí, galera, boa noite. Boa noite a todos. A gente vai apresentar o tema aqui sobre o legado de Mendel. A gente vai apresentar uma revisão sobre o tema, sobre a vida de Mendel e sobre todas as contribuições que ele deixou para a gente, né? Na história da biologia. Nosso grupo é composto por Amanda Santana Carvalho, Fernando Vieira de Farias, Giovana Noleto da Silva, Gustavo Richard de Nascimento, Magno John de França e eu, Rafael do Livramento Silva. Boa noite a todos. Eu sou Rafael. Vou começar apresentando aqui sobre a vida de Gregor Mendel. E Gregor Johann Mendel foi um biólogo, botânico e monge austríaco que descobriu as leis da genética que mudaram o ramo da biologia. Gregor Johann Mendel, que nasceu em 1822 e faleceu em 1884, nasceu em Heinzerdorf, na Áustria, no dia 22 de julho de 1822. Filho de camponeses, observava e estudava as plantas. Sua vocação científica desenvolveu-se paralela à vocação religiosa. Frequentou o ginásio de Troppau e estudou 2 anos no Instituto de Filosofia de Olomouc. Depois, Olomouc, hoje na República Tcheca. Em 1843, com 21 anos, Mendel entrou para o mosteiro de Augustiniano de São Tomás, em Brno, antigo Império Austro-Húngaro, hoje República Tcheca, onde foi ordenado padre e passou a estudar teologia e línguas. Em 1847, ordenou-se e, em 1851, foi enviado pelo abade à Universidade de Viena para estudar ciências naturais, matemática e física. 3 anos depois, voltou para Brno. Gregor Mendel passou a dividir o seu tempo entre lecionar numa escola técnica e plantar ervilhas de cheiro nos jardins do mosteiro, iniciando suas experiências com hibridização, cruzamento de espécies diferentes. Foram 10 anos dedicados ao cruzamento de 22 variedades e acompanhando 7 fatores com base na cor e forma da semente, forma da vagem, altura do caule e etc., que lhe forneceram dados para formular as leis relativas à hereditariedade. A primeira lei, chamada Lei do Monohibridismo, foi o resultado de uma série de cruzamentos com ervilhas, durante gerações sucessivas e mediante a observação do predomínio da cor, verde ou amarela, que lhe permitiu formular que existe nos híbridos uma característica dominante e uma recessiva. Cada caráter é condicionado por um par de fatores, genes, que se separam na formação dos gametos. A segunda lei, chamada de Lei da Recombinação ou da Segregação Independente, foi formulada com base na premissa segundo a qual a herança da cor era independente da herança da superfície da semente. Ou seja, num cruzamento em que estejam envolvidos 2 ou mais caracteres, os fatores que determinam cada um deles se separam de forma independente durante a formação dos gametas e se recombinam ao acaso para formar todas as recombinações possíveis. Os trabalhos de Mendel sobre hereditariedade, que projetaram nova luz nas leis da herança, não tiveram repercussão no meio científico da época. Sem estímulo para continuar e sobrecarregado com seus deveres administrativos no mosteiro, em 1868 ele abandonou por completo o trabalho científico. Sua obra permaneceu ignorada até o século XX, quando alguns botânicos em pesquisas independentes chegaram a resultados semelhantes e resgataram as leis de Mendel. Johann Gregor Mendel faleceu em Brno, na República Tcheca, vítima de doença renal no dia 6 de janeiro de 1884. E ele nos deixou algumas obras, como Experiências sobre híbridos das plantas, em 1865, e alguns híbridos de hieráceo, obtidos por fecundação artificial, em 1869. Então eu vou falar aqui mais algumas curiosidades aqui sobre a vida de Mendel.
Uma dessas curiosidades é que Mendel ele teve uma infância pobre. Ele nasceu de uma família que morava em zona rural e teve suas habilidades intelectuais descobertas por um padre que convenceu os seus pais a mandá-lo para a escola. Mendel ele foi estudar filosofia na Universidade de Olomouc, na República Tcheca. A família de Mendel eles não tinham condição para sustentar os estudos de Mendel e por isso ele teve que começar a trabalhar sozinho. Lá na sua universidade, ele trabalhava dando algo tipo como uma aula de reforço mesmo. E esse era o trabalho que ele usava para se sustentar naquela época. Devido à pressão dos estudos muito grande que ele estava tendo, ele acabou tendo um episódio de depressão. Devido à forte depressão que ele tinha, ele resolveu largar a faculdade ali que ele estava fazendo e voltar para casa para se tratar e se recuperar dessa doença. Então, em casa, depois de algum tempo se recuperando, aos seus 21 anos, ele decidiu virar monge na Ordem de Santo Agostinho, onde lá ele recebeu o nome de Gregor, porque o nome real dele é somente Johann Mendel, e Gregor foi o nome dado a ele na Ordem de Santo Agostinho. Ali ele se aproximou mais da biologia, exercendo o ofício que ele tinha religioso, depois de entrar na Ordem de Santo Agostinho, ele tinha que fazer alguns trabalhos, como visitar pessoas doentes com enfermidade. E, devido ao peso desse trabalho, ele teve outros quadros de depressão. Para ajudar a ter algumas atividades ali para ele, ele foi recomendado para um trabalho como professor substituto. E ele trabalhou algum tempo sendo professor substituto, mas devido a uma prova que ele tinha que fazer, e ele reprovou, ele teve que deixar esse trabalho, pois essa prova que ele teve que fazer ali naquele momento era um requisito obrigatório para continuar sendo professor, e ele reprovou. Depois disso, ele aproveitou uma bolsa de 2 anos para estudar na Universidade de Viena, onde se dedicou aos estudos da matemática e física. E lá tomou contato com os estudos de anatomia e fisiologia de plantas e o uso do microscópio também. Mendel, que naquela época foi praticamente ignorado, ele até mesmo chegou a enviar alguns de seus trabalhos para serem analisados por Darwin, porém Darwin naquela época estava muito ocupado com os seus próprios estudos, então o único recado que Mendel recebeu de Darwin foi que ele não podia analisar os estudos de Mendel, pois estava muito ocupado com seus próprios estudos. E hoje, né, Gregor Mendel é famoso e reconhecido perante suas contribuições para a biologia e para a genética. E isso ocorreu depois de 3 cientistas fazer alguns estudos e eles descobriram o cromossomo, né? E eles conseguiram descobrir relacionado aos estudos de Gregor Mendel. Então, depois desse reconhecimento, eles foram analisar e viram que os estudos de Mendel tinham muitas contribuições para a área da genética e da biologia. Outro fato também sobre Mendel é que ele não se interessou somente pela área biológica, né? Mas ele também fez muitos outros estudos, como o estudo do clima e da astronomia. E também estudou muito sobre as teorias da evolução. E o seu interesse por apicultura fez ele também fazer alguns experimentos com abelhas, mas infelizmente para ele não deu muito certo fazer esses experimentos, pois as abelhas na qual ele trabalhava naquela época eram muito agressivas, e por isso não deu dele continuar os seus estudos com abelhas. Então, me chamo Amanda Susana Carvalho, sou discente do curso de LCM, com habilitação em Biologia, e agora eu vou falar sobre a primeira lei de Mendel, que também é conhecida chamada pela lei da segregação de fatores. Então, graças a essa experiência que Mendel fez, principalmente em várias espécies, mas principalmente nas ervilhas de cheiro, ela deu início a uma grande criação da genética, a biologia que hoje a gente conhecemos. Antes, ele não tinha o conhecimento de genética que hoje a gente tem, ele simplesmente deduziu por hipótese própria, que ele, eu vou fazer um experimento porque eu quero saber quero entender como é que funcionavam as características de características que são herdadas aos descendentes de cada espécie, tanto vegetal quanto animal. Então, Mendel, ele simplesmente criou experimentos por si só para tirar essas conclusões,
simplesmente surgiu numa dúvida que ele mesmo gerou da cabeça, como é que os pais conseguem passar certas características deles para seus filhos, seus descendentes. E com essa dúvida, Mendel, ele desencadeou uma enorme geração de pesquisas, conhecimentos que hoje facilitaram muito a nossa vida, o nosso cotidiano de hoje, na área da medicina, do conhecimento, de pesquisas científicas e tudo que o mundo hoje é, graças aos cientistas que pesquisaram muitos anos atrás. Pesquisas que Mendel não era valorizado antes e que são agora hoje valorizadas, tanto é que ele é conhecido como o pai da genética. E Mendel, ele simplesmente deu início aos estudos dele por conta de uma pergunta que ele gerou na sua cabeça. Tipo, como é que as características de um pai e de uma mãe podem ser passadas aos seus descendentes? Será que é por mistura própria? Ou então será que uma característica do pai e uma característica da mãe se junta e vai indo direto para o indivíduo que é o seu descendente? Então, ele simplesmente pensou nisso e queria descobrir, queria deduzir, queria achar resposta para poder entender melhor. Ele ficou, nos seus experimentos, ele trabalhou bastante com as ervilhas de cheiro, que são chamadas de Pinsons sativum. Por que as ervilhas de cheiro Pinsons sativum? Por conta do manejo, da facilidade que ele tinha e simplesmente pela planta se autofecundar. Como elas se autofecundam, elas são plantas hermafroditas. Elas mesmas têm o organismo tanto feminino quanto masculino vegetal para poder se reproduzir. Um dos motivos maiores que Mendes escolheu a Pisson sativum, a ervilha de cheiro, foi pelo fato de ser o fácil cultivo desse vegetal, que ela permite a produção de indivíduos puros, entendeu? Pelo fato dela ela mesma se autoproduzir, ele não iria correr o risco de haver misturas de genes entre eles, os heterozigotos e os homozigotos, que vocês vão ver mais na frente. Então, pelo fato da planta serem autopolinizadas, elas efetuavam a autopolinização, era mais fácil o manuseio dele procurar as plantas puras e Mendel mesmo fazer autocruzamento deles para tirar as suas conclusões entre elas. E a disponibilidade de linhagens puras, entendeu? Pelo fato delas serem plantas hermafroditas, que elas mesmas fazem sua autopolinização. E o ciclo de vida curto e produção de prole numerosa. Por exemplo, Mendel não poderia calcular a expectativa, ver o experimento que ele fazia desses vegetal em seres humanos, pelo fato que, mesmo na época, a estimativa de vidas na época poderia ser de 30 a 40 anos, ele não poderia acompanhar a geração seguinte, a segunda geração dos indivíduos para tirar a sua segunda conclusão, as suas devidas conclusões. Então, foi mais fácil ele fazer esse experimento com a ervilha de cheiro, pelo ciclo de vida curto, dele ver como é que ficariam os descendentes, de acordo com os cruzamentos que ele efetuava, e ver também fazendo o segundo cruzamento com os descendentes, para ver qual era a cor que as ervilhas saíam. Então, esse era um dos motivos dele ter escolhido a Pisum sativum. E também pelo fato dele perceber visualmente as características que essas ervilhas traziam, assim, os descendentes. A cor da flor, o formato da semente, o formato da vagem, o tamanho das plantas, entendeu? Que quanto mais nascia tinha estatura pequena, alta tinha uma estatura grande, alta. E isso ele avaliava, ele colocava em suas anotações. Então, Mendel, além dele ser uma pessoa curiosa, ele se demonstrou um perfeito pesquisador, pelo fato dele analisar, observar e fazer suas anotações, tudo cuidadosamente organizado, para ele não se perder em suas pesquisas. Um dos grandes motivos dele ter escolhido a Pisum sativum, porque nem todos os vegetais eles fazem autopolinização. São uns poucos que fazem, que é a ervilha de cheiro, o tabaco e alguns cereais. Então, como é que ocorre? A autopolinização, a planta, ela tem o órgão feminino e masculino, que ela mesma se fecunda. E quanto às outras, que é a polinização cruzada, tem que haver trocas entre eles de pólen, entendeu? Para poder a planta
se fecundar e germinar os frutos. Isso pode ocorrer pelo vento, as abelhas e tal. E já a Pisum sativum, Mendel mesmo, ele fazia o cruzamento, ele tirava proveito da planta, por isso que ele tinha um conhecimento dele de botânica, então ele entendia como é que a planta funcionava. Então ele fecundava a planta, esperava a planta germinar e ele ficava observando as características seguintes que essa planta produzia, que era realmente a cor da flor, se era púrpura, se era branca, se era amarela, a semente, se era rugosa, se era lisa. E tudo isso fez o conhecimento que a gente tem hoje, pelas observações de Mendel. E aqui a gente observa as características que Mendel observou, que na época ele não entendia realmente do que estava acontecendo, ele estava aprendendo, ele estava observando e fazendo as suas anotações. Aí ele observava que a cor da semente era verde ou amarela, o formato da semente era lisa ou rugosa, a cor da vagem era verde ou amarela, a forma da vagem era lisa ou constricta, a posição da flor era axial, terminal, a cor da flor, a posição da flor era axial, terminal, ou a cor da flor era branca ou púrpura, que ele via isso também. Às vezes a flor acabava saindo púrpura, ele percebia que era uma determinada condição entre os cruzamentos que ele fazia nessas plantas. Era uma das definições que ele fazia. Aí tinha também o tamanho da planta, que ele observava, se era alta ou baixa. Tudo isso ele analisava em sua plantação. E aqui, nessa parte do slide, vocês podem ver que é aí que ele começa a entender sobre começa a criar a sua lei, a primeira lei de Mendel, que também é como essa agregação de fatores. Que ele vê que ele não tem conhecimento de gene, que ele não tem ele na época ele não tinha o conhecimento de genes que a gente tem hoje, entendeu? Então ele começou a chamar de alelos. Ele deduziu que cada indivíduo ele tem 2 pares de alelo. E dentre desses 2 pares, um vai para o descendente e outro vai para o descendente. Então, desses 2 pares de alelo, um par do pai ou um par da mãe vai para o descendente que vai dar a origem, entendeu? Aí ele vai observando as características que esse indivíduo vai mostrar. Que mostra aí na geração parental 1. Aí a gente pode deduzir que nessa segregação que a gente fez, que mostrou aí no slide, a semente verde, que é o vizinho, ele é o indivíduo recessivo, pois o indivíduo que está de amarelo, a semente amarela, o vezão, é o indivíduo dominante. Tanto é que na geração descendente, a gente pode observar que vai nascer um amarelo, o vezinho, porque o gene dominante, o alelo dominante, vai cobrir a característica do gene recessivo. Com isso, Mendel fez uma autofecundação novamente na geração F1, para ele saber como é que vai sair na geração F2. Aí, com isso, ele já percebeu que nasceu deles 3 indivíduos amarelos e um verde. Então, ele deduziu que a semente amarela, as sementinhas amarelas das ervilhas de cheiro, Pisum sativum, eram dominantes com relação à verde. Então, esse é o conhecimento que Mendel criou na primeira lei de Mendel, que ele deduziu. Que a primeira lei quer dizer que é a segregação de fatores, onde cada indivíduo contém 2 pares de alelos, onde um vai por descendente. E aí ele que vai determinar as seguintes características. Aí isso foi que facilitou. Ele não tinha o conhecimento que hoje a gente tem. Ele não tinha conhecimento de meiose, de mitose, de genética, ele nem sabia o que era. Ele simplesmente deduziu por curiosidade própria. Ele criou uma pergunta e tentou responder analisando as características de sua pesquisa. Então, pessoal, vamos dar continuidade aqui à apresentação, né? Vamos falar um pouquinho sobre dominância incompleta e codominância. Eu trouxe para vocês aqui um pequeno exemplo, né? Suponha vocês aí que essas florzinhas em cores vermelha, branca e amarelo seja de alguma espécie que participe, né, desse exemplo de dominância incompleta.
A gente tem algumas variedades, por exemplo, as boninas, as maravilhas, que elas têm essa característica, né? Então, eu trouxe aqui para vocês uma pergunta, né? O que seria dominância incompleta? Pelo exemplo aqui, se vocês observarem, temos uma geração parental, né? Em que a gente tem um alelo Vzão, na verdade, fator Vzão, com a característica fenotípica para vermelho, né? Temos também um fator Bzão, com característica fenotípica para branco, e o resultado desse cruzamento seria um indivíduo com coloração rosa. Como vocês podem observar aí, né, tá meio que dividido, porque se trata de uma mistura, na verdade, uma contribuição, né, parcial da característica intermediária, ou seja, o indivíduo da geração F1 ele herdou, né, parte do fator com característica vermelho e parte do fator com característica branco, que é o que originou aí a florzinha meio rosa. As pessoas pensam assim, misturar o vermelho com o branco, né, teve uma mistura e originou um indivíduo intermediário rosa, mas não é bem assim. O que a gente tem que entender é o seguinte, que ocorreu aí uma contribuição genotípica parcial. Decore isso, uma contribuição genotípica parcial. É o que vai diferenciar mais à frente, como eu entrar no outro assunto, para vocês terem uma interpretação melhor do que poderia ser casos de diferença entre dominância incompleta e dominância e codominância, na verdade. Eu coloquei aqui do lado, vocês podem observar, fenótipo novo. É o que a gente também pode designar, né, o resultado desse cruzamento de F1, que a gente pode falar que é um fenótipo novo, porque é como é que eu posso dizer, uma característica, né, desse tipo de cruzamento que tem essa predominância de dominância incompleta. E o resultado desse cruzamento produzirá indivíduos 100% com coloração rosa, tida para rosa. Vocês podem se perguntar assim também, o que aconteceria se por acaso eu pegar esse indivíduo da geração F1 e cruzar com ele mesmo? Eu diria assim para vocês que ia comprovar que de fato ele pertence, né, que ele tem essa característica de dominância incompleta. A variedade de plantas, né, de que tem essa característica das flores com essa coloração, vermelha, branco e rosa, que é uma espécie chamada boca de leão, né? No caso, as flores dela tem essa característica fenotípica. Observe o quê? Que o cruzamento do mesmo indivíduo, né, Vzão com Bzão, ele vai dar origem a outros indivíduos, né? E esses indivíduos, eles vão possuir aí, características semelhantes aos dos pais. Porém, a proporção fenotípica e genotípica é o que vai ser o grande diferencial desse cruzamento com relação ao anterior. Porque, observe bem, o fator dominante Vzão, ele vai ter a característica para o fenótipo de vermelho, quando a gente faz o cruzamento, né? Então, seria o quê? 25% de indivíduos resultado desse cruzamento serão vermelho, e 50% desse cruzamento serão indivíduos com coloração rosa, e, por consequente, 25% terão a coloração branca, né? O que a gente fala é o seguinte, que tanto a proporção fenotípica quanto a proporção genotípica vai ter mesma proporção, né? 1 para 2 para 1. E isso é o que a gente pode comprovar que eles pertencem à dominância completa. Eu coloquei diferente da primeira lei de Mendel, né? Se vocês pegarem uma parte do cruzamento de Mendel, em que ele utilizou as ervilhas azão, para fazer o cruzamento, né? Ele teve essa proporção de 3 para 1. 3 ervilhas amarelas e uma ervilha verde. E aí, totalmente diferente, porque aqui a gente vai ter vários indivíduos com colorações diferentes, porque a gente está trabalhando com 3 características diferentes. Observe aí o parental, né? O indivíduo Vzão e o Bzão gerou um indivíduo intermediário de coloração rosa. Então, é mesmo só para dar uma explicação mais do que seria uma dominância incompleta. Então, já que vocês já estão inteirados aí do que se é uma dominância incompleta, a gente vai entrar numa outra questão, que são casos especiais também de como é que eu posso falar? De segregação, né? Vamos dizer assim. Por exemplo, quando você tiver um contato aí natural, normal, vocês poderiam identificar qualquer tipo de indivíduo se vocês tivessem o básico do conhecimento do que seria uma dominância incompleta e uma codominância. Por exemplo, aqui, quando os fenótipos diferentes entre si, eles apresentam ambas as características expressadas pelos pais, é um tipo de codominância. Eu coloquei para vocês aqui um exemplozinho de 2 indivíduos bovinos, né, da raça Shorton, que é um exemplo de codominância. É uma característica desses indivíduos eles possuírem essa coloração. Por exemplo, né, a vaquinha aí
ela tem o fator besão-besão com a mesma designação de cor, né, do exemplo anterior. Só para vocês verem que não vai ter tanta diferença. Por exemplo, besão-besão vai ter o fenótipo branco, né, vai se manifestar lá com a característica branca. E o macho da espécie, que é besão-besão, esse boi bonitão que vocês estão vendo aí, ó, ele vai ter a coloração vermelha. E aí eu pergunto para vocês, comparado esse exemplo com o exemplo das plantas, qual que seria a cor, né, o fenótipo que vai ser expressado nesse indivíduo, no resultado da geração F1? Basta vocês voltar lá no exemplo passado das flores, em que era uma codominância incompleta, gerou um indivíduo intermediário, porque aquele fator, ele se manifesta no indivíduo de forma parcial, não é totalmente completa. Para esse exemplo de codominância, no caso desse bezerrinho que daí, ele vai ter o quê? Vai ter os dois fatores se manifestando. Ou seja, ele vai ter uma manifestação de codominância integral. Os mesmos fenótipos da mãe e do pai virão se manifestar no indivíduo, que é como se fosse um resumo, né, do que seria o conceito de codominância. Por exemplo, vocês observam aí que o bezerrinho ele tem duas nuances diferentes, né, uma coloração meio avermelhada e a outra restante meio branca, com característica dos pais. Ou seja, aqui não vai haver, de forma alguma, sobreposição dos fatores, né? Os mesmos indivíduos vão possuir aquela característica herdada dos pais. Eu coloquei aqui para vocês mais em forma de vocês pensarem um pouco, ó, o que mudaria no cruzamento. Estamos usando os mesmos fatores, né? Besão, besão, vezão, vezão, e a designação vezão, bezinho para o indivíduo da geração F1. Note que não mudou nada, continua o mesmo cruzamento, mesmo fator, a mesma cor até. E aí, então, qual que seria a diferença, né, de uma codominância para uma dominância incompleta? Também não tem tanta assim, diferença, né, da gente olhando, observando. Eu quero que vocês percebam o seguinte, a relação de fenotípico, sabe? Que vai mudar isso. Porque em alguns casos, no caso dessa espécie, o indivíduo que é besão-besão, ele deixa de sintetizar algum tipo de proteína. E por o fato dele deixar de sintetizar essa proteína, pode ser que ele não consiga manifestar lá na geração F1, na prole, vamos dizer assim, o seu fenótipo, que no caso é exemplo da dominância incompleta. Aqui não, aqui é codominância, e os dois irão se manifestar sim, porque se trata de quê? De não ter dominância, né? Eles não vão brigar entre si, os alelos e tal, para poder expressar o seu caractere, de forma alguma. Então a diferença seria essa, né? A proporção fenotípica também muda? Claro que não, continua igual. Então a diferença é justamente essa. Aqui não vai ter, né, a intervenção, a inibição de um fator com o outro, não vai ter sobreposição de fatores, e o indivíduo desse cruzamento será um indivíduo com os dois fenótipos, né, do pai e mãe, para vocês começarem a pensar um pouquinho. Então, assim, uma forma da gente interpretar, né, o que seria esses temas, esses assuntos, dominância incompleta e codominância, eu separei para vocês aqui uma base que não é literária, né, própria, vamos dizer assim, eu achei por melhor colocar, para vocês poderem ter a mesma linhagem de pensamento que eu tive. Por exemplo, eu coloquei aqui dominância incompleta é algo que é mistura. Tem uma mistura, no final do resultado vai ter que ter uma mistura ali. E a codominância vai ser uma separação. Beleza, vamos por parte agora. A dominância incompleta, ela é o quê? Eu coloquei que é um cruzamento entre homozigotos com fenótipos diferentes que vão apresentar um fenótipo intermediário, como já foi falado antes. E em relação a quem? Os parentais. E isso vai se manifestar de que forma? Vai se manifestar de forma parcial. Atentem para isso. Na dominância incompleta sempre vai ter a formação de um indivíduo novo, de um fenótipo novo. Entenderam? E na codominância, como é que vai ocorrer? Quando fatores dominantes que não se sobrepõem às características fenotípicas do outro, o indivíduo que ser originado desse cruzamento vai se manifestar de forma integral, ou seja, ele vai herdar as características, né, dos pais de forma integral. As duas características vão se manifestar no indivíduo. Se vocês conseguirem entender, é o ponto que vocês começar a identificar bicho aí afora, olhar uma plantinha e ver, isso aqui é um exemplo de codominância incompleta, ou então um animal, isso aqui é uma codominância. São pequenas coisas que vocês devem se atentar para vocês conseguirem interpretar no seu dia a dia e tal. Não que vocês vão virar um Mendel da vida, não é isso. Mas que serve como base, né, para vocês terem assim um conhecimento e buscar mais, né, respostas. Eu coloquei aqui, ó, vezão, bezão, justamente a separação, vermelho e branco. Vai expressar lá no indivíduo, né, os dois fenótipos do mesmo indivíduo da mesma cor, vermelho e branco. Exemplo também em questão de codominância, que a gente pode citar, vocês vão falar mais à frente, é a questão do sistema BO, né?
Só um exemplo aqui básico é indivíduos que têm azão, Bzão no seu organismo, no caso a fenotipagem AB positivo ou AB negativo, aquele indivíduo ali ele não tem só um tipo de sangue, ele tem os dois caracteres de sangue, por exemplo, ele vai ter o sangue azão e o sangue Bzão correndo no mesmo indivíduo, ou seja, isso aí se trata de uma dominância completa, porque vai agir de forma integral no indivíduo, entendeu? É só um exemplo mais de codominância. Espero que vocês tenham entendido. Meu nome é Giovana e eu vou falar sobre os alelos letais. Alguns alelos, eles formam alternativas de um mesmo gene, causam a morte dos seus portadores e, por isso, são chamados de letais. Os alelos letais são completos quando matam seus portadores antes da idade reprodutiva ou semiletais quando os portadores sobrevivem até a idade reprodutiva. Os alelos letais, muitas informações importantes, com muitas informações importantes da ciência, foram descobertas ao acaso por um biólogo que é chamado Lucien Quenon. Ele estudava a cor da pelagem em camundongos em 1904, quando percebeu que era impossível conseguir linhagem pura para desses animais com fenotipo amarelo. Diante desse resultado, o biólogo resolveu realizar alguns cruzamentos testes. Nesses cruzamentos, ele utilizou 2 indivíduos, amarelo, e o resultado sempre era 2/3 de camundongos amarelos e 1/3 de camundongo cinza. Ao observar a proporção de 2:1, o Lucien percebeu que os indivíduos homozigotos para a pelagem amarela não se desenvolviam e que os alelos condominantes provavelmente era letal. Sendo assim, todo camundongo amarelo devia ser obrigatoriamente heterozigoto. Para ter certeza da descoberta, ele resolveu testar sua hipótese. Para isso, cruzou um camundongo amarelo e um camundongo cinza. E obteve a metade dos descendentes amarelos e a outra metade cinza. Esse resultado confirmou, então, sua teoria. Um exemplo de alelos letais em animais é o gato de Manx, que, como mostra na imagem, ele característica pela falta da cauda, provocada por falta de mutação. Essa mutação encurta a medula espinhal. Outro exemplo letal, agora são em humanos, né? É a doença de Tay-Sachs. Os afetados apresentam paralisia, cegueira e morte por volta de 2 anos de vida. Outro exemplo de alelos letais é a acondroplasia, que é um tipo de nanismo em que a cabeça e o tronco são normais, mas as pernas e os braços são muito curtos. Por último, branquidactília. Os afetados possuem dedos das mãos muito curtos, como mostra na imagem. E a gente também pode citar, em casos de alelos letais, que ocorrem em outros organismos, como no caso de plantas, que, por exemplo, o milho, eles podem nascer com plantas homozigotas, recessivas, completamente destrutivas de clorofila. Sem esse pigmento, as plantas não realizam fotossíntese e, consequentemente, morrem. É isso. Eu vou dar seguimento aqui, meu nome é Gustavo. Vou falar da segunda lei de Mendel,
a segunda lei de Mendel, que ficou conhecida como a lei da segregação independente, tá? Ela vai deixar que as características elas são separadas de forma independente durante a meiose. É claro que nesse momento não existia ainda a ideia de meiose ou mitose, mas foi a partir desse momento que o Mendel ficou que as características elas não estão ligadas, elas de forma independente. Okay? Na segunda lei de Mendel, Mendel vai trabalhar com duas ou mais características. Na primeira lei, você tinha um trabalho com monohíbridos, que era um trabalho para descobrir se ocorria realmente a passagem hereditária era por meio de mistura. Na primeira lei, ele conseguiu identificar que não era por mistura. E na segunda lei, ele identificou que os genes não são ligados, eles se dividem de forma independente na forma de gametas. Novamente, não se tinha ainda essa ideia toda de gametas e mitose e meiose. Okay? O Mendel ele sempre gostou de trabalhar com indivíduos puros, parentais puros. Dessa forma, eu vou ter indivíduos na F1 duplo heterozigoto. São indivíduos com as duas características heterozigotas, ok? No caso, são dihíbridos, ok? É importante também lembrar que a proporção fenotípica é de 9 para 3 para 1. Ela é uma proporção bem característica da segunda lei de Mendel, ok? Então, assim, eu particularmente, como sou aluno, como qualquer outro, eu não gosto de fazer exercício, mas, infelizmente, os exercícios são a melhor forma para fixar a segunda lei de Mendel, da forma mais prática possível. Fosse um exercíciozinho para resolver aqui com vocês, tá? No caso aqui, a herança do fruto do pimentão é um caso de interação gênica não epistática. Aqui, essa interação gênica não epistática, o que seria? A epistase, ela é uma interação onde um par de alelos ele vai inibir a manifestação, a expressão fenotípica de uma outra característica, ok? Nesse caso, ele está dizendo para a gente que essa interação é não epistática, ou seja, ninguém está inibindo ninguém. Provavelmente esse exercício aqui ele vai ser resolvido de uma forma bem padrãozinha mesmo, com uma proporçãozinha de 9 para 3 para 3 para 1. Ok? A cor do fruto ela é determinada pela interação de dois pares de alelos, assim sendo, quando há o alelo de cada par, no caso, o alelo dominante de cada par, eu vou ter um indivíduo vermelho, tá? Então, no caso, eu posso ter Rzão, Rzão, Czão, Czão, ou Rzão, Rzinho, Czão, Czinho, não importa, desde que seja um dos alelos de cada par seja dominante. Nesse caso, ele será vermelho. Okay? Se para o primeiro par, caso o Rzão, ele for, se tiver um dominante, segundo par for recessivo, o indivíduo ele vai ser marrom. No caso também, se você tiver um indivíduo onde no segundo par eu tiver pelo menos um alelo dominante e na primeira característica, no primeiro par for recessivo, ele vai ser amarelo. E se for totalmente recessivo, for um indivíduo duplo homozigoto recessivo, ele vai ser verde. Tá? Aqui ele vai cruzar dois indivíduos duplo heterozigotos, ou seja, eles são heterozigotos para ambas as características. Quando isso acontece, ele está basicamente dizendo que é uma ação de 9 para 3 para 3 para 1. Ok? E ele falou também que não tem nenhuma interação epistática, ninguém está inibindo ninguém. Dessa forma, já tem como matar a questão. Só que, como o nosso intuito é uma aulazinha de revisão, é interessante olhar como vai ficar o resto, ok? Como é que vai ficar no quadro de Punnett. A coisa principal de início a ser feita é identificar como eles vão segregar, né? Como foi falado, essa é a lei da segregação independente. Então, os alelos vão ter diversas formas de se configurar dentro de capeta. Então, é de extrema importância que você feita todas as combinações possíveis, tá? Então, você vai ter ali Rzão com Czão, Rzão com Czinho, Rzinho com Czão e Rzinho com Czinho. Como os dois indivíduos são iguais, eu posso simplesmente manter o que eu já encontrei aqui, tá? Não preciso de mais nada. Eu agora só posso simplesmente ir para o quadro de Punnett e ver como é que vai ficar as combinações dos indivíduos. Tá? Então, aqui, eu copiei a ideia do professor Marcelo e já deixei tudo bem coloridinho para ficar claro o que é cada um.
Se você analisar os indivíduos em vermelhos, todos eles têm pelo menos um alelo dominante de cada par. Tá? Isso é o que vai caracterizar que eles são vermelhos. Se você for prestar atenção também, os indivíduos marrons, todos eles têm pelo menos um alelo no primeiro par, ele é dominante. Tá? E o outro par é completamente recessivo. Okay? E os amarelos da mesma forma. Só que nesse caso, o alelo dominante está no segundo par. E o primeiro par, ele é recessivo. E quando o indivíduo é completamente recessivo, ele é duplo homozigoto recessivo, então esse indivíduo ele é verde. Se a gente for contar, você vai ter a proporção realmente de 9 para 3 para 1, ok? Aqui, o quadro de Punnett, ele é para confirmar o que a gente já tinha de ideia. Era uma interação estática e um cruzamento entre indivíduos duplo heterozigotos. Olá, sou o Fernando, vou falar do sistema BO. O sistema BO é um sistema de classificação de grupos sanguíneos. Ele possui 3 tipos de alelos, o IA, IB e o Izinho. E esses 3 alelos formam 4 fenótipos. Fenótipo A, fenótipo B, fenótipo AB e fenótipo O. Aí, sendo dividido em 2 fatores RH, o fator positivo e o fator negativo. Esse sistema, o sangue do tipo A, possui os alelos IA ou IA-Izinho. Ele possui um aglutinogênio que identifica o sangue tipo A e produz anticorpos que combatem o sangue tipo B. Já o sangue tipo B possui os alelos IB e B-Izinho. Possui o aglutinogênio que identifica o sangue tipo B e produz anticorpo contra o sangue tipo A. Já o sangue tipo AB possui os alelos IA e B, possui aglutinogênio que reconhece tanto o sangue A quanto o sangue B, e não produz anticorpos contra o sangue A ou B. Já o sangue do tipo O possui o alelo Izinho, e não tem aglutinogênio, e produz o sangue tipo A e tipo B. Aqui podemos ver o sistema de doação de sangue, quem pode doar para quem e quem pode receber. O sangue negativo, ele pode doar o grupo A e o grupo B, tanto positivo como negativo. Já ele só pode receber o sangue do tipo A e do tipo O, ambos negativos. O sangue tipo A positivo, ele pode doar para o sangue A e para o sangue B positivos, ambos. E ele recebe o sangue do grupo A e do grupo O, tanto positivo como negativo. O sangue tipo B negativo, ele pode doar para o grupo A e para o grupo B, tanto positivo como negativo, e pode receber sangue do tipo B e do tipo O, ambos negativos. Já o sangue tipo B positivo, ele pode doar para o tipo A e para o tipo B, ambos positivos, e pode receber sangue do tipo B e do tipo O, de ambos fatores, positivo ou negativo. Por exemplo, o sangue tipo AB positivo, ele só pode doar para o sangue tipo AB positivo, e ele recebe de todos os grupos sanguíneos, independente do fator RH. O sangue tipo AB negativo, ele pode doar para o grupo AB, tanto positivo como negativo, e recebe de todos os grupos, sendo todos eles negativos. O sangue O negativo, ele só pode receber sangue do tipo O negativo, mas ele pode doar para todos os tipos de sangue, tanto positivo como negativo. O sangue tipo O positivo, ele pode receber do sangue do grupo O, positivo ou negativo, e pode doar para todos os grupos sanguíneos, desde que seja positivo. Que podem identificar as características do fator O do RH, seja ele positivo ou negativo. O fator positivo, ele possui a presença de um antígeno e é reconhecido pelos alelos Rzão e Rzinho. Já o fator negativo, ele não possui um antígeno e é identificado pelo alelo Rzão e Rzinho. A questão do fator RH, o problema que pode causar mais que é identificado, é quando uma gestante possui um sangue tipo negativo e gera um feto de tipo positivo. E na hora do parto, esse feto ele vai falar com que a mãe produza um anticorpo contra o fator positivo. Se essa mãe possuir e gerar outro filho positivo, esses anticorpos poderá combater esse feto, que pode gerar alguns problemas de saúde.
como a estereobatose fetal.